Bom dia, graça e paz. Hoje a gente pretende encerrar essa parte de teologia que a gente tem falado e a semana que vem a gente começar a estudar o livro O Desejo de Agradar aos Outros. Então a semana que vem a gente vai passar para essa lição. Mas hoje nós vamos falar sobre uma parte importante a respeito da pessoa do Senhor Jesus, que é o auto-esvaziamento do Senhor Jesus. O que é isso? O que implica? Quais situações envolveram esse auto-esvaziamento do Senhor Jesus? Então, só relembrando o que a gente viu até agora, nós vimos a respeito da pré-existência do Senhor Jesus, que Ele existia antes de encarnar. Antes de nascer nesse planeta, a gente viu que Ele já existia e a gente viu profecias a respeito dessa pré-existência dEle e também vimos profecias da sua encarnação. Estudamos alguns textos, tanto no Antigo quanto no Novo, que falava a respeito dessa encarnação. Falamos também a respeito da sua perfeita humanidade, que Jesus ele é plenamente humano, 100% humano, e vimos também a sua divindade, ele é 100% Deus, tanto humano quanto divino. E uma parte que a gente falou bastante sobre a vida terrena do Senhor Jesus. Ele pregou, ele ensinou, ele comeu, ele caminhou, viajou, ele fez bastante coisas aqui na terra que demonstram a sua vida plenamente humana. E hoje nós vamos falar da kenosis, ou seja, alguém já ouviu falar aqui dessa palavra, kenosis? É uma doutrina muito importante que fala a respeito do esvaziamento, né? Kenosis é uma palavra grega que significa se esvaziar. Ele se esvaziou. A pergunta é, quando Jesus esteve aqui encarnado, ele se esvaziou de quê? Quais aspectos? Né? Qual a extensão? A pergunta seria essa, né? Qual a extensão do autoesvaziamento de Cristo? Ele abriu mão de quais aspectos de sua existência? Oi? Vamos pensar assim, ó, se ele abriu mão de ser Deus, aí a questão é, ele veio para se sacrificar e ser um sacrifício perfeito e um sacrifício infinito. Se ele abriu mão de ser Deus, então ele viveu aqui só como homem. Se ele viveu só como homem, o sacrifício dele seria suficiente para pagar o pecado da humanidade? Então, ele não pode ter aberto mão da sua divindade. Porque assim, nós estudamos, ele era 100% homem, mas ele era 100% divino. Então, quando ele se esvaziou de quê? De ser rei, de ser... na verdade, ele se esvaziou. Eu quero colocar o texto para vocês e ver se vocês conseguem clarear um pouco mais a mente. Vamos ler junto esse texto? Filipenses 2, 5 a 8 diz assim, ó: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, está tendo uma dificuldade de relacionamento ali na igreja de Filipos, e Paulo, para ajudá-los a se acertar a situação, ele diz que aquele povo devia ter a mesma atitude de Cristo. Por quê? As pessoas estavam cheias de direito. Eu quero isso, eu tenho direito disso, eu sou isso. Então,
a falta de humildade e desse esvaziamento estava causando dificuldades. Um querendo ser maior que o outro e um querendo impor sobre o outro a sua vontade. Então Paulo falou: meus irmãos, considerem os outros superiores a si mesmo. Pense também nas coisas que é dos outros e não apenas nas coisas que são de vocês. E aí ele usa: seja a atitude de vocês a mesma que houve em Cristo Jesus. Qual foi a atitude que houve em Cristo Jesus? Não que ele não considerou ser igual a Deus, mas o que o texto diz? Diz assim, ó: não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia apegar-se. Ele poderia falar: ó, eu sou Deus. Você acha que eu vou me encarnar, virar homem como vocês, para vocês me humilharem, para vocês me cravarem numa cruz? Não, ele podia ter dito isso, porque ele era Deus. Mas aqui o texto diz, ele não se apegou a esse fato. Porque assim, uma vez eu lembro que eu estava, isso aí faz muito tempo, né? Mas nunca saiu da minha mente a questão quando uma pessoa é orgulhosa. Um comentarista aí da nave mãe ali, foi jogar lá em Araraquara, Ferroviária e Corinthians. E aí tinha o Sócrates, o Birubiru e tinha o Casagrande. O Birubiru e o Sócrates já eram consagrados, e o Casagrande tinha acabado de chegar. E aí eles foram jogar contra a Ferroviária e ficaram hospedados num hotel que era em frente a um clube. E esse clube é o mais chique de Araraquara. Aí o Sócrates chegou, o que precisa para entrar? Tem que ir lá na secretaria e fazer uma carteirinha para entrar. Então, o Sócrates fez, o Birubiru fez, os outros jogadores fizeram, chegou um tal de... E chegou lá na portaria e queria entrar. Aí o porteiro falou: não, você vai lá na secretaria e faz a carteirinha. Aí ele começou a gritar: você sabe quem que eu sou? Você sabe quem que eu sou? Eu sou o Casagrande do Corinthians. E o cara baixinho assim falou: e eu sou o Toninho porteiro. Então você vai lá e faz Então a grande questão é assim, nós somos dessa forma. Nós queremos impor. Você sabe quem eu sou? Eu sou isso, eu faço aquilo, eu tenho isso. E aqui o conselho de Paulo, a ordem de Paulo é que você se esvazie, que a sua atitude seja a mesma de Cristo. Será que eu e você temos alguma coisa que se compare ao fato de ser Deus? Tem alguma coisa? Nós temos alguma coisa tão valiosa quanto a posição divina? Agora, imagina, se Jesus abriu mão da sua posição divina, o que nós temos de tão precioso que nós não somos capazes de abrir mão? E aí ele diz, embora sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus, ele era Deus, igual a Deus, igual ao Pai, que ele devia apegar-se. Aí o 7 diz, o que ele fez? Mas esvaziou-se a si mesmo, ninguém forçou ele, ninguém obrigou, porque também ninguém poderia obrigá-lo. Ninguém poderia obrigá-lo. Mas, o que ele fez? Então, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Então, tornando-se semelhante aos homens, vindo a ser servo. Ele era o quê? Senhor de tudo, Senhor de todos, ele era o Criador, ele era o dono de tudo, estava sentado num trono de glória. E aí ele veio ser servo. Então ele se esvaziou de quê? Não da sua divindade, mas da sua glória. Ele deixou o seu trono e ele veio servir. Ao invés de vir mandar, ordenar, ele veio servir. Então, ele não se esvaziou da sua divindade. E a pergunta que eu fiz a semana passada, que enquanto encarnado, ele, se quisesse, ele poderia atravessar a parede? Não, ele não fez, ele só fez depois da ressurreição.
mas ele já tinha um corpo glorificado. Mas antes da glorificação, ele poderia? Poder, ele podia, mas a gente vai ver daqui a pouco porque ele não fez. Se ele quisesse, ele podia. Ele continuava sendo plenamente Deus. Ele só abriu mão da sua posição de glória, porque ele curou cegos, ele ressuscitou Lázaro, ele fez coisas que um ser humano normal não faria. Ele tinha plena consciência, quando ele estava reunido com os fariseus, o que o pessoal estava pensando a respeito dele. Ele não perdeu a sua onisciência. Ele não perdeu a sua onisciência, nem a sua onipotência. Então, é certo que, de certa forma, ele assumiu algumas limitações humanas, mas ele continuava sendo plenamente Deus. Ele era capaz, se ele assim desejasse fazer. Então, ele se esvaziou da sua posição de glória, né, tornando-se servo. E aí o verso 8 fala, e sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, o que significa o autoesvaziamento? Em outras palavras, Cristo, por um tempo determinado, abriu mão de sua posição de glória pré-encarnada e assumiu forma humana, tornando-se servo. Mas a gente falou a importância de ele ser 100% homem, ele era 100% humano, mas ele não podia deixar de ser 100% divino. Porque se ele abrisse a mão, por exemplo, da sua onisciência, ou da sua onipotência, ou qualquer outro aspecto, ele deixaria de ser Deus. Deixando de ser Deus, ele não seria o sacrifício perfeito. Nós podemos descansar no sacrifício que ele fez ali na cruz do Calvário, porque ele era divino. Uma coisa importante que a gente tem sempre que ter em mente é que a ofensa assume a proporção da pessoa ofendida. Se eu brigar com um ser humano comum, né, tipo assim, um mendigo que foi espancado aí, que acabou ficando rico porque foi espancado, né? Se eu brigar com ele, talvez não aconteça nada comigo. Mas se eu brigar com o Biden, ou com o Macron, ou com o Putin, provavelmente acontecerá algo comigo. Por quê? Porque a nossa ofensa assume a proporção da pessoa ofendida. Então, quando eu peco contra Deus, a minha ofensa é contra Deus, qual é a proporção da minha ofensa? É infinita, porque eu ofendi uma pessoa infinita. Então, o meu pecado toma uma proporção infinita. Logo, como é que é redimido? Como que um pecado, uma ofensa pode ser paga? Mediante um pagamento digno da pessoa que foi ofendida. Se Deus foi ofendido, o que nós, seres humanos, temos para oferecer a Deus da dignidade dele? Nada. Por isso que Jesus tinha que ser 100% divino. Ele tinha que ser semelhante a nós, porque foi o homem que pecou, mas ele tinha que ser semelhante a Deus, porque Deus foi ofendido. Então, Jesus, ele foi tanto o ofertante perfeito, ele não tinha pecado e ele se ofereceu, e ao mesmo tempo a oferta perfeita. Ele era uma oferta da dignidade de Deus. Deus sendo divino e infinito, Jesus também era divino e infinito. Por isso que Jesus, ele é o único mediador entre Deus e os homens. É o único que está entre Deus e os homens. Ninguém pode mais ter essa função. Por quê? Porque, sendo humano, ele se identifica plenamente conosco. E sendo divino, ele se identifica plenamente com Deus. Logo, Timóteo diz que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não tem mais ninguém que possa nos levar de volta a Deus. Ok. Então, o que implicou a kenosis, ou o esvaziamento de Cristo?
Então, a verdadeira doutrina da kenosis diz isso. É o encobrimento de sua glória pré-encarnada. Quando ele assumiu a figura humana, essa glória apenas foi encoberta, mas não que ela deixou de existir. A roupagem humana apenas não permitiu que aquela glória que ele tinha ali no céu fosse manifestada. Até mesmo porque, se ela fosse manifestada, o que aconteceria conosco, seres humanos, na presença de um ser glorioso como ele? Seríamos desintegrados. A gente vê lá Daniel, né? Daniel, quando teve a visão com Deus, o que aconteceu a ele? Perdeu as forças, ele ficou 3 dias caído lá sem forças. Tamanha a glória de Deus. Imagina nós diante desse Deus. Então, a glória que ele tinha foi apenas encoberta, não que ela deixou de existir. Também, a sua condescendência em assumir a semelhança de carne humana durante a encarnação. Ele decidiu se rebaixar. Ou não? O que vocês acham? Ele se rebaixou quando encarnou? Porque hoje a gente acredita que o ser humano é o máximo, né? Que ele está acima de tudo, acima de todos. Mas Jesus, quando ele encarnou, ele não se elevou, ele se abaixou. Assumiu forma humana e forma de servo. E outra coisa que foi ventilado aqui é que o não uso voluntário de alguns de seus atributos durante sua vida terrena. Ele decidiu não usar, mas ele tinha. Ele tinha. Por exemplo, o Rafael e o Léo vão jogar futebol. Aí o Léo chuta e o Rafael ele pula na bola, mas deixa a bola passar. Para que o jogo tivesse graça, né, ele tinha que se condescender, né? Tinha que rebaixar, porque senão não teria graça. O Léo ia dar 100 chutes e o Rafael ia pegar 100 vezes e ia perder a graça o jogo entre vocês, não é? Então, é isso que Jesus fez. Ele se rebaixou para que chegasse ao nosso nível. Entre aspas, né? Ao nosso nível, mas sem pecado. Ele era Deus, ele se fez homem, fez servo, mesmo sendo o próprio Deus. Mas aí que está a maravilha. Porque se ele tivesse se rebaixado apenas à humanidade, e ele fosse morto, humilhado e servido, é uma coisa. Agora imagina ele sendo cuspido, cravado numa cruz, mesmo sendo Deus e não reagir. Aí é bem diferente. Por quê? Porque ele entendeu que ele não precisava se apegar ao fato de ser Deus. Mesmo sendo Deus, ele sabia que era Deus e ele podia interferir e poderia acabar com tudo. Mas mesmo assim ele se sujeitou ao plano que estava estabelecido antes da fundação do mundo. Então a kenosis envolveu o encobrimento de sua glória, condescendência e o não uso voluntário de alguns dos seus atributos. Não que ele não os tivesse, mas que ele decidiu abrir mão. A teoria falsa sobre a kenosis é que Cristo abriu mão, ou seja, abriu mão de certos atributos durante a sua vida terrena. Aí a questão é, qual a dificuldade com essa teoria? Né? Se Jesus abriu mão de algum aspecto da sua divindade, o que aconteceria se Jesus tivesse aberto mão de algum atributo? O que vocês acreditam? Isso, ele não seria a oferta perfeita. E antes disso? Oi? Isso. Então, primeiro, ele deixaria de ser Deus, se ele tivesse aberto mão qualquer atributo, ele deixaria de ser Deus. Deixando de ser Deus, não seria a oferta perfeita para a redenção, e não sendo a oferta perfeita para a redenção, não teríamos salvação. Por isso que quando ele diz ali, João 14,6, o que diz ali em João 14,6? Eu sou o caminho,
Ele não fala assim, ó, eu sou um dos caminhos. É um artigo definido. Ele fala, eu sou o caminho. Tem outro caminho para o homem chegar a Deus? Não existe. E tudo isso que nós estamos falando mostra porque não existe outro caminho. Porque é muito mais sério do que a gente pensa o pecado, né? A gente estava num concílio e a gente pergunta era se o pecado afetou apenas o planeta Terra ou o cosmos. O que vocês acham? O cosmos afetou a criação por completo. E isso mostra o quê? Quando a gente diz que algo que aconteceu aqui no planeta afetou o cosmos, isso diz o quê? Hã? Pecado é muito mais maligno do que a gente imagina. É que, na verdade, o pecado não começou aqui, né? Começou aonde? Hã? Começou no céu, né? Satanás pecou antes de Adão e Eva. Então, por isso, quando a gente pensa no pecado só como aqui na Terra, não, o cosmos foi contaminado com o pecado. Por isso que diz lá em Pedro que ele vai destruir toda essa criação e vai fazer novos céus e nova terra. Não apenas um novo planeta Terra. Tudo isso vai ser destruído pela ira de Deus, né, no dia do julgamento, e aí ele vai criar um novo céu e uma nova terra. O pecado é muito mais sério do que a gente imagina. Oi? Aonde que fala? Por exemplo, assim, se você ler Jeremias 28 e Isaías 14, você vai ver que está dizendo que Satanás, ele se rebelou por causa do orgulho, ele quis ser igual a Deus. Então, não começou aqui, começou lá no céu. Porque quando ele tenta Adão e Eva, ele já era Satanás, né? A serpente já era caída, já. Que anjos? Sim, eles tinham livre-arbítrio, ele usou. Quando houve a queda, eles já determinaram o seu fim. E lá em Pedro diz que eles já estão. Judas também diz que eles já estão selados para o castigo eterno. Isso, acabou. Não sei, mas Judas já disse que eles já estão selados para o juízo eterno. Já está selado os anjos que permaneceram fiéis e os anjos que se rebelaram e passaram a ser demônios juntos com Satanás. Então isso já aconteceu antes de acontecer aqui na terra, já tinha acontecido algo lá no céu. Porque quando a serpente trai, a serpente já era um ser que já tinha sido expulso já da presença de Deus. Ok? Então a questão é assim, ele não abriu mão de nenhum aspecto, ele continuava sendo Deus, e isso é muito importante para a nossa segurança. Então, vamos ver agora outro aspecto que a gente já está falando, né? A importância das duas naturezas de Jesus. A natureza humana. Então, como homem, ele cumpriu toda a justiça necessária para que a vontade de Deus fosse satisfeita em um representante idôneo. O que é um representante idôneo? Alguém que é igual a nós. Todos os homens que viveram aqui na face da terra pecaram. Só Jesus que não. E sendo um representante igual a nós, ou seja, ele era perfeitamente humano, menos o pecado, ele é capaz de cumprir toda a justiça. Sendo que foi o homem quem pecou contra Deus, o ofertante perfeito deveria ser humano também. Quando a gente vê o que é cumprir toda a justiça? É que Efésios diz que Jesus já foi entregue por nós antes da fundação do mundo. E tem muitas profecias que falavam a respeito do Messias, coisas que ele deveria fazer e coisas que ele deveria ser. Então, isso é chamado de justiça, ou seja, aquilo que Deus fez para tornar o homem justificado.
E Jesus fez isso. Tudo que era necessário para resgatar o homem foi cumprido na pessoa do Senhor Jesus. Todas as profecias, a vida de santidade dele, a vida de obediência a Deus, a vida de... Então, tudo foi cumprido na pessoa do Senhor Jesus. Por isso que ele é plenamente humano e ele é capaz de nos resgatar. E a natureza divina mostra o quê? Como eu já estava dizendo, a ofensa assume a proporção da pessoa ofendida. Logo, uma ofensa contra um ser divino e infinito só pode ser propiciada mediante uma oferta divina e infinita. O que é fazer propiciação por alguém? Oi? Lembra quando vai o publicano e o fariseu no templo e eles estão lá orando? O fariseu, ele entra no templo e fala: ó Deus, graça te dou porque eu não sou como esse publicano. Eu jejuo, eu dou dízimo, eu sou bom demais, né? As pessoas me reconhecem. Ele começa a se exaltar. O publicano, ele chega diante de Deus e ele diz o quê? Ser propício a mim, pecador. Só isso. Ele não se exalta, não, ele só pede para Deus ser propício a ele. Então, ser propício é ser favorável. Então, quando alguém faz a propiciação, né, quando fazia a propiciação no Antigo Testamento, pegava as ofertas e oferecia em favor de alguém, era aquele gesto, é como se tornasse Deus favorável a essa pessoa. Então, quando o publicano fala, ser propício a mim, ele está pedindo, Deus, ser favorável a mim. O Senhor conhece, se o Senhor vê a minha vida, não tem condições. Por isso, ser favorável a mim. Então, quando ele fez a propiciação, ele tornou Deus favorável àqueles que estavam debaixo do seu sangue. A propiciação foi por todos? O que vocês acham? O pagamento que Jesus fez ali na cruz deixou Deus favorável a todas as pessoas? Isso, a todos aqueles que creem. E quem não crê? Lá João é muito claro quando diz assim: aquele que crê já passou da morte para a vida, mas quem não crê já está condenado. Então, a forma de eu me livrar da condenação é crendo em Jesus. Porque se eu não crer, eu já nasci condenado, eu já nasci inimigo de Deus por causa do pecado original e por causa da minha natureza pecaminosa. A única forma de mudar o meu status, sair de inimigo de Deus e passar a ser amigo de Deus, é quando eu sou lavado pelo sangue de Jesus. Quando Jesus me lava, então eu me torno amigo de Deus, Deus se torna favorável a mim. Vamos ver, então, implicações. E isso é muito legal para a gente pensar na nossa vida hoje. O que tem a ver conosco hoje? Então, implicações das duas naturezas de Cristo para as nossas vidas hoje. Vamos ler esse texto? Vocês leem comigo? Diz assim, ó, Hebreus 2, 14 a 18. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus,
e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Olha que texto maravilhoso que fala a respeito do porquê Jesus se encarnou e as implicações que isso tem para a nossa vida hoje. Então ele está explicando lá no capítulo 1 que Jesus é semelhante, ele é superior aos anjos. Jesus é muito, muito superior aos anjos, até mesmo porque Jesus criou os anjos. E os anjos são servos dele. Os anjos adoram a Jesus. E lá no comecinho do capítulo 2 começa a mostrar que Jesus também é superior a Moisés. E aí, aqui no finalzinho do capítulo 2, ele começa a mostrar. Portanto, então ele está chegando à conclusão. Ele é maior do que os anjos. Ele é maior do que Moisés. E aí, ele está dizendo, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, quem são os filhos? Porque um pouquinho antes está falando que ele veio para resgatar os filhos que Deus deu a ele, Jesus, né? Os filhos que Deus deu a Jesus. E aqui, então ele está falando, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, quem são esses filhos que são de carne e sangue? Nós. Já que nós somos de carne e sangue, então diz assim, ele também participou dessa condição humana. Ele tinha carne e ele tinha sangue, assim como nós. Por que era necessário isso? E aí o texto continua dizendo, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é, o diabo. O que ele vem fazer? Matar, roubar e destruir. Então, como é que Deus podia tirar o poder de Satanás sobre as nossas vidas? Derrotando ele. De que forma? Morrendo. E é interessante, né? Como é que os heróis da época lá, os gregos, os heróis romanos, eles venciam? Matando e destruindo o próximo. Como é que o nosso herói venceu? Morrendo. Por isso que isso não entra na cabeça das pessoas que a Bíblia fala, as pessoas naturais. As pessoas que não têm Jesus e que não têm o Espírito Santo de Deus não conseguem entender isso. Porque onde quer que você for, assista um filme de herói, ele é herói porque ele vence e mata. Ele derrota. O único herói que morre é Jesus. E a vitória dele foi exatamente na morte. Aquilo que parecia a derrota foi exatamente o objeto que levou ele à vitória. Entende como é difícil para alguém que não tem Jesus entender isso? A morte dele foi a vitória para nós. Ele venceu para nós morrendo. E aí diz assim, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é, o diabo. E aí, com a sua morte, o que ele fez, o verso 15? Libertasse aquele que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Lembra quando eu contei que eu morria de medo de ir num velório? Eu morria de medo, eu não ia no velório, mas nem... A primeira vez que eu fui no velório, eu tinha uns 15 anos e foi o vizinho. Porque lá em Araraquara, naquela época, os velórios eram nas casas. Mas custou para eu atravessar a rua, eu via o caixão ali na sala e imagina o medo que eu tinha de atravessar a rua e entrar na sala e olhar para... E era meu amigo que estava ali, e ver o meu amigo ali no caixão. Aí lembro que eu contei que eu voltei para casa à noite, aí eu dormia e eu via alguma coisa lá no canto, e eu não conseguia dormir, a luz apagada, e eu... Com aquele medo eu olhava, tinha alguma coisa lá no canto, eu falava que tinha alguém parado olhando para mim, eu falei, meu Deus, o medo que eu passei aquela noite. Mas aí não tinha jeito, eu não conseguia dormir, eu tive que levantar, acender a luz. Quando eu acendi a luz, o que estava lá no canto? Um mancebo com uma blusa. E para você ver, o mancebo sempre esteve ali, mas o medo era tanto que eu não conseguia lembrar que era o lugar do mancebo. De tanto medo
que eu estava por causa que eu fui num velório. E é o que o texto está dizendo. Quando Jesus morreu, ele derrotou aquele que tinha o poder sobre a morte e libertou aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Meu, que terrível é. Que terrível é. Você ter medo da morte, medo de morrer e medo, o que acontece? Será que o corpo que estava lá, onde estava o espírito dele? Será que ia aparecer ali? Apareceu no meu quarto? Meu, olha, não. Quando você não tem consciência dessas coisas, o medo toma, e o medo judia. Aquela noite, acho que foi uma das noites mais longas da minha vida. E aí diz o verso 16: pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão, né? Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos. Ele se tornou semelhante. Por que não fala que se tornou igual? Porque ele não tinha pecado. Se fosse igual, então eu podia morrer por vocês, vocês podiam morrer por mim, que tanto faz. Então ele não se tornou igual, ele se tornou semelhante. Por quê? Porque ele tinha todos os aspectos da nossa natureza, menos o pecado. E aqui diz, era necessário. Essa palavra necessário é muito importante no texto, porque está dizendo, não tem como ser de outra maneira. Era necessário que fosse assim. Então, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote fiel e misericordioso com relação a Deus. Quando diz sumo sacerdote, qual era o papel do sumo sacerdote? Oi? Hã? Sim, mas qual era o aspecto principal do sumo sacerdote? Ele era o intermediário. O povo não podia falar diretamente com Deus. O povo não podia entrar no templo. Lembra que tinha uma cortina e separava o lugar santo dos santos. A única pessoa que podia entrar lá uma vez por ano, e ainda com sangue, era o sumo sacerdote. E lembra que eu já expliquei que ele tinha que entrar com uma corda na cintura e as suas roupas tinham sinos. Por quê? Se ele entrasse em pecado, né, sem ter confessado, sem ter acertado a sua vida, o que acontecia com ele? Ele morria. Então, enquanto ele andava lá dentro, fazendo o trabalho que ia ser feito, o pessoal escutava os sinos batendo. Se o sino parasse de bater, o que eles faziam? Puxava a corda, porque ninguém podia. Se alguém fosse entrar lá para pegar ele, o que ia acontecer? Ia morrer. Então, veja a importância de Jesus. Ele se tornou sumo sacerdote, ele fala misericordioso e fiel com relação a Deus. O que é misericórdia? Hã? Misericórdia? Isso, olhar a miséria do outro com o coração. Então, misericórdia, ao contrário de graça. A graça e misericórdia, elas são complementares. Graça, o que Deus faz quando derrama graça sobre nós? Ele dá o que a gente não merece. E a misericórdia, quando Ele derrama a misericórdia sobre nós, Ele não nos dá o que a gente merece. Entende que é complementar? Graça, Deus dá a salvação, que nós não merecemos. Misericórdia, Ele não nos dá o inferno, que é o que a gente merece. Então, graça são duas como é que eu poderia dizer? Duas graças, duas bênçãos que Deus nos dá, que são complementares. Graça concede o que a gente jamais conseguiria de outra forma, exceto que se Ele não nos desse, e Ele nos dá graça, favor imerecido, aquilo que nós precisamos.
misericórdia. Ele deixa de aplicar a justiça sobre nós. Então ele é injusto? Hã? Se ele deixa de aplicar a justiça sobre nós, ele é injusto? Por que não? Não, mas ele é misericordioso, mas ele é santo e ele é justo. Ele não vai fazer vista grossas para o seu pecado. Se ele não nos pune, então ele está deixando de ser justo? Então, como? Muito bem, ele já puniu Jesus. Ele seria injusto punir aqueles que creem de novo. Por quê? Porque todos os nossos pecados foram lançados por Jesus, sobre Jesus, e lá ele pagou cada um deles. Então, se Deus punisse a gente por causa dos nossos pecados, ele estaria cobrando 2 vezes e dizendo que aquilo que Jesus fez não valeu. Entende quando a gente também cobra os pecados das pessoas? O que nós estamos dizendo? Hã? Valeu para todos, mas para os seus não. Os seus eu quero que você me pague. Não é assim? Então, para que Deus não se tornasse injusto, como Ele já puniu Jesus pelos nossos pecados, por isso que nós não somos punidos. Por isso que nós... Isso, nós estamos falando de destino eterno. Destino eterno. No dia do juízo, você não vai para o inferno, porque Jesus é o seu advogado, o seu intercessor. Mas é lógico, se você beber e sair aí dirigindo, provavelmente você vai trombar e vai sofrer as consequências do pecado. Você usar droga com amigos e provavelmente um dia você pode fazer o teste e estar com AIDS. Isso aconteceu muito, né? Mas, é assim, você não vai ter a punição, como é que chama? Judicial, você não vai ser condenado. Mas não quer dizer que você não vai ter que arcar com as consequências do seu pecado. A gente está vendo aí, embora tenha uma pessoa que ele foi liberto da condenação, da cadeia pelos amigos que estão lá no STF, mas ele carrega a culpa. Carrega, ele não pode sair na rua, todo mundo vai atacar ovo. Então, assim, ele foi liberto da punição, mas ele continua carregando a culpa. Conosco, nós somos libertos da punição eterna. Mas a gente continua sofrendo as consequências dos nossos pecados? Certamente. Alguém que é pego roubando, embora ele seja preso e ele seja liberto, quando ele vai pedir um emprego, imagina, o cara trabalha no banco, ele só sabe fazer isso. Ele ficou 2 anos preso porque foi pego roubando no outro banco. Será que um outro banqueiro, vai dar trabalho para ele? Mas ele já pagou, já foi preso. Mas as consequências, infelizmente, são assim, infelizmente. Então, por essa razão era necessária, já que nós somos de carne e osso e tínhamos medo da morte, então era necessário que ele se tornasse semelhante a nós para derrotar através da sua morte Satanás e nos libertar desse medo da morte. Como é que ele nos libertou do medo da morte? Quando ele ressuscitou. Então, imagina que o autor de Hebreus está escrevendo para um povo que está espalhado, sendo perseguido, morto, torturado. E como é que ele vai mostrar para a gente que vale a pena seguir Jesus? Vale a pena, mas se eu seguir Jesus, esses dias, acho que foi ontem, eu vi um vídeo das portas abertas, dizendo que uma igreja subterrânea na Coreia foi descoberta. Imediatamente mataram todo mundo que estava lá, e tem mais de 100 pessoas presas porque são parentes daquelas pessoas que estavam reunidas na igreja subterrânea. Então, eles sabiam que podiam ser mortos? Sabiam, mas o que leva essas pessoas a se reunir num porão, escondido, mesmo sabendo que podem ser mortos?
como foram? O que leva essas pessoas a fazerem isso? Acreditar que a vida que Cristo tem para eles é muito melhor que a vida que eles têm aqui. Eles têm a esperança da ressurreição. E Cristo prometeu essa vida. E para provar que Ele tem condições de nos dar essa vida, o que Ele fez? Ele ressuscitou Lázaro, o filho da viúva de Naim. Quem mais? A filha do centurião. Mas Ele próprio ressuscitou. É interessante quando vocês ouvem falar a filha da viúva de Naim. O que vocês pensam nessa frase? O filho da viúva de Naim. O que essa frase está dizendo? Que ela é de uma cidade chamada Naim. Mas a maioria não pensa assim. Pensa que Naim era o marido dela. Não é? A maioria pensa assim, a filha da viúva de Naim. O Naim morreu, a mulher ficou viúva. Não, Naim era uma cidade. Era a cidade. E ela morava naquela cidade. Naim não era o marido dela. A maioria pensa isso. Então, e até pensa que Jesus era músico, né? Teve um pastor que pregou nessa passagem do filho da viúva de Naim, falando que Jesus era músico. E qual instrumento que ele tocava? O esquife, porque quando ele tocou o esquife, o morto levantou. É verdade. Não, o pior que não é brincadeira. Pior que é verdade. Alguém foi pregar o texto e não teve nem o trabalho de ir lá no dicionário para ver uma palavra que ele não sabia. Quando ele tocou o esquife, ele pensa que é um instrumento, né, igual a cobra, né? Toca o esquife e a cobra levanta. Então ele tocou o esquife e o morto levantou. Esquife era um caixão, a maca aonde o morto estava deitado. Então Jesus tocou na maca, o morto ressuscitou. Não foi um instrumento que levou a pessoa entendeu? Então, chegando aqui, ele se tornasse semelhante, para que em todos os aspectos se tornasse sacerdote misericordioso e fiel em relação a Deus, e fazer propiciação pelos nossos pecados. Ele tornou Deus favorável a nós. Por quê? Tendo em vista o que ele sofreu quando tentado, as pessoas acreditam que ele não foi tentado, que a tentação não era real sobre ele porque ele era Deus. Esse texto mostra o quê? Ele realmente foi tentado? Não está dizendo, tendo em vista o que ele sofreu. Ele sofreu quando foi tentado. Será que foi fácil para ele ficar 40 dias sem comer? Depois Satanás fala, você é o Filho de Deus? Pega essa pedra e transforma em pão. Eu acho que eu teria transformado na hora, né? Em torresmo, né? Churrasco. Mas imagina, Jesus durante 40 dias sem comer, sem tomar água, e de repente a primeira tentação qual foi? Se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães para provar. Então a questão é assim, isso mostra assim, Satanás sabe o nosso ponto vulnerável, o nosso ponto fraco. E ele vai atacar onde? Exatamente naquela fraqueza. 40 dias sem comer, o que eu ia querer? Comida. E se eu tivesse poder para transformar a pedra em pão, se eu não conhecesse as Escrituras, certamente eu faria. Mas como é que Jesus venceu? Está escrito. Está escrito. Nem só de pão viverá o homem. Então, quais implicações esse texto tem para a nossa vida? Veja que legal, Tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando é tentado, o que ele faz? Isso. Ele como é que chama isso? Condolência, mas como é que chama essa palavra? Ele sabe o que você está... O que é o altruísmo? O altruísmo é você
querer, né, você se colocar no lugar do outro, não é? Então, quando você chega para Jesus e fala assim, já não teve época que você acha que o seu sofrimento é ímpar, que ninguém sabe o que você está passando? Isso é verdade? Hã? Quando a gente lê esse texto, você pode falar com honestidade, ninguém sabe o que eu estou passando? Hã? Jesus sabe, por quê? Porque diz, em tudo ele foi tentado. Até nas coisas que você está sofrendo hoje, ele foi experimentado. Você foi traído? Jesus foi. Você foi humilhado? Jesus foi. Você foi abandonado? Você apanhou? Não importa, pensa aí pensa aí, fala um tipo de sofrimento. Pode falar, pensa aí um tipo de sofrimento. Estou com dor, né? A Toninha estava com dor semana passada, né? E mesmo assim veio e limpou toda a igreja ontem. Ficou muito bom, né? Estava muito sujo, porque sexta-feira choveu e aqui estava... O pessoal veio do hip hop dançar. Imagina, chegava com chuva e entrava aqui. Eu estava pensando, se a Toninha não vier amanhã, graças a Deus, mesmo com dor, você veio. Mas quando você está sofrendo com dor, é possível falar, Jesus, eu estou com muita dor. Estou com muita dor. Jesus sofreu dores? Ele sofreu. Será que ali na cruz, quando ele foi cravado, ele não sentiu nada porque ele era Deus? Já que ele era Deus, então ele fez uma mágica para não sentir dor. Então foi só um teatro. Não foi só um teatro. Como a gente tem um texto bíblico que mostra que o sofrimento dele foi real. Aonde? Sim. Mas na vida dele, aí era a profecia do que um homem de dores, né, experimentado, sabe o que é sofrer, né? Sabe o que foi traspassado pelas nossas transgressões, mas nos evangelhos tem um texto que mostra que o sofrimento dele foi muito maior do que o que a gente passa hoje. Sim, mas quando ele pediu para Deus afastar, mas o que aconteceu? Ele suou sangue. Então, os cientistas dizem que quando uma pessoa passa por um estresse tão grande, é capaz de suar gotas de sangue. Então, será que o sofrimento dele foi real? Que ele suou gotas de sangue. Então, assim, por mais que eu sofra, entenda, eu não estou amenizando o seu sofrimento, eu não estou amenizando a dor da Toninha, mas eu estou dizendo que quando ela está com dor, ela pode chegar, Senhor Jesus, o Senhor sabe o que eu estou passando, me ajuda, né? Não é que assim, tendo em vista o que ele sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que estão sendo tentados. Então, ele está dizendo assim, que nós podemos correr em direção dele quando estamos passando por qualquer dificuldade que seja. Não importa o que seja. Para você pode ser a pior coisa, mas Jesus sabe o que você está passando. Então, implicações, a importância. Primeiro, Natan. Primeiro, ele tornou-se semelhante a nós em todos os aspectos. Tudo. Ele nasceu, cresceu, teve fome, sede, medo, alegria, tristeza, chorou. Então, tudo que você imaginar, ele experimentou aqui. Depois diz que ele tornou-se sumo sacerdote misericordioso e fiel em relação a Deus. Então, o Deus, não que ele precisasse, porque ele é onisciente, mas ele provou, ele experimentou por nós todas as coisas. Então, ele é um sumo sacerdote que é diferente você ir na escola aprender algo, né? Você está lá na escola de educação física e você está estudando a musculatura e você sabe que se você exercitar
além daquilo que você está acostumado, vai a fadiga e pode dar cãibra. Você estudou isso, é uma coisa. Mas aí no outro dia você vai na academia e você fala, vamos ver se isso é verdade. E começa lá a se exercitar até que você tenha cãibra. Então aí você conhece, não apenas de ouvir, mas porque você experimentou. E Jesus, da mesma forma, ele não apenas sabia por ser Deus, mas ele experimentou. Ele experimentou. Hebreus vai falar que ele se tornou o sumo sacerdote fiel e misericordioso por causa daquilo que ele aprendeu quando obedeceu. Será que ele não sabia algo? Porque diz que ele aprendeu quando obedeceu. Mas não é que ele não sabia, mas é como eu falei na academia, ele passou a ter experiência própria. Entendeu? Você saber de algo que estudou é uma coisa, mas você experimentar na carne é outra. Então, quando fala que Jesus aprendeu, não foi que ele não sabia, mas que ele, agora aquilo faz parte da experiência dele. Por isso que eu e você podemos nos achegar a ele, porque ele sabe. Mesmo que todo mundo te abandone, mesmo que todo mundo desista de você, mesmo que você não tenha ninguém do seu lado, ele sabe o que você sente quando você está sozinho. E ele pode te socorrer. Ele também fez propiciação pelos nossos pecados, e naquilo que ele sofreu, quando tentado, é capaz de socorrer os que estão sendo tentados. Qual é a dificuldade quando nós estamos sendo tentados? Que nós não lembramos desse texto. Nós não lembramos desse texto. Quando a gente está sendo injustiçado, o que a gente pensa em fazer? Revidar. Mas o texto diz, procura Jesus, ele sabe. Ele sofreu igual você. Procura Jesus. O próximo texto também é em Hebreus. Imagina como o autor de Hebreus conhecia profundamente tanto Jesus quanto o ensino do Antigo Testamento, porque ele fala a respeito das coisas da lei e aplicando isso ao dia a dia dos hebreus que estavam sofrendo. E ele continua falando, defendendo quem é Jesus e que ele é superior a Moisés, aos anjos, à lei, a tudo, e por isso a gente pode contar com ele. Olha o que ele fala, 14 a 16 do verso 4, do capítulo 4. Vamos ler comigo? Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, assim aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Já que Jesus é tudo isso, 100% humano, 100% divino, conhece as nossas lutas, conhece as nossas fraquezas, experimentou toda a tentação que nós experimentamos, e agora ele adentrou aos céus e está ali à direita do Pai. O que fala assim? Ó encorajamento, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos. Acreditamos em Jesus? Sim. Já que acreditamos em Jesus, o que isso deve influenciar na nossa vida? E aí ele fala, pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer. Porque é diferente, você, imagina, você amputou uma perna ou perdeu um filho, e aí você vem para mim, mas eu tenho o corpo perfeito. Aí você fala, você não sabe o que é isso. Você não sabe o que é isso. Mas aqui o texto está dizendo que tudo que você experimentou, Jesus experimentou. Então ele sabe, eu não sei, mas Jesus sabe. Jesus sabe exatamente o que se passa dentro do seu coração. E aí,
diz que como ele passou por toda a tentação sem pecado, já que ele é esse sumo sacerdote fiel e misericordioso, o que eu e você devemos fazer no momento da dificuldade? Aproximarmos-nos do trono da graça. De que forma? Com toda a confiança. E se eu e você, ao invés de buscar os nossos próprios meios para resolver as nossas dificuldades, buscarmos o trono da graça, diz assim, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então, e às vezes é a última coisa que a gente procura, né? Deus. Aí a gente se arrebenta, faz tanta coisa, e Deus está ali, ó, esperando a gente. Mas a gente faz tudo, e a última coisa que a gente faz é buscar Deus. Então, esse texto mostra que temos um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas. Aí você pode falar, o pastor não entende. Eu realmente, tem muita coisa que eu não entendo. Mas Jesus entende. Jesus sabe. Temos um sumo sacerdote que passou por todo tipo de tentação, mas sem pecado. E temos confiança para nos aproximarmos do trono da graça, para receber misericórdia e graça que nos ajude no momento da necessidade. Dificuldade nossa, qual é a dificuldade nossa em buscar Deus nesse momento? Por que vocês acham? Porque no momento extremo de dificuldade e de luta, a gente não busca o trono da graça. Por quê? A pessoa acha que Deus o abandonou, não? Se Deus não tivesse me abandonado, eu não estaria nessa situação, né? Agora, pensa José no Egito. O que mais me impressiona quando eu leio a história de José é que diz, e Deus estava com ele. Deus estava com ele quando os irmãos venderam, Deus estava com ele quando a Potifera traiu ele, e Deus estava com ele quando ele estava na prisão e foi esquecido, Deus estava com ele. Porque qual é a nossa ideia? Bom, se Deus estava com ele, por que não tirou ele da prisão? Se Deus estava com ele, por que não permitiu que a Potifera fizesse aquilo? Se Deus estava com ele, por que permitiu que os irmãos traíssem? Isso, porque ele tinha um propósito, nós não sabemos. Isso. Se estamos passando por uma situação difícil, a gente deve olhar para as Escrituras e ver, se é semelhante a José. Então, se Deus permitiu, Ele pode estar permitindo porque Ele tem algo na minha vida. Então, a gente tem o trono da graça para correr, porque Ele vai nos ajudar. De alguma forma, Ele vai fazer algo. E outra, e Jó, ele mesmo dá testemunho que Jó era homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E veja o que Jó sofreu. Deus tinha um propósito com o sofrimento de Jó? Tinha. E o que foi? Qual é a conclusão que a gente tem? A questão era assim, o diabo falava que Jó só adorava a Deus por causa das coisas que Deus fazia. Deus falou, então vai lá. Então, a tese do livro de Jó é, Deus, ele é digno de ser adorado só pelo fato dele ser Deus, ou ele é digno de ser adorado só pelas coisas que ele nos dá? Só pelo fato de ser Deus. Aí quando o diabo tirou tudo, ele continuou fiel a Deus. Mas só que as provações fizeram o que com ele? Levou ele mais próximo de Deus. Então, os nossos sofrimentos podem fazer as duas coisas. Levar a gente a desistir da fé ou para os braços de Deus. Depende da forma como eu reajo. Se eu reajo de maneira positiva, como José, como Jó, eu termino a experiência mais próximo de Deus. Mas se eu reajo como Saul, como outras pessoas que se revoltam contra Deus,
eu vou terminar mais longe de Deus. Depende de quê? Das escolhas que eu faço quando estou passando. Eu posso virar as costas para Deus ou eu posso correr para o trono da graça e receber misericórdia e graça que me socorre na hora da angústia. Então, oi. Não, a fé, não, a salvação lá está falando, é dom de Deus, não vem de vós, é dom de Deus. Não é a fé, mas a salvação. Embora a fé também seja um dom de Deus, mas como ela vem? Ouvir a palavra. Então, assim, nos momentos de dificuldade, muitos de nós deixam de ler, deixam de vir à igreja, deixam de ouvir coisas a respeito de Deus, porque está revoltado. Lembra a senhora que a gente encontrou ali? Uma senhora que a gente encontrou essa semana, 15 anos ela perdeu o filho. E ela não quer saber de Deus, não quer ouvir de Deus, não quer saber de nada. Nós tivemos uma oportunidade de falar, de pregar, falar do amor de Deus para ela, mas ela está brava com Deus, porque faz 15 anos que Deus levou o filho dela. Mas pelo jeito que ela disse, eu achei que ela tinha perdido o filho naquele mês, né, esse mês. Mas não, 15 anos que ela está brava com Deus, não quer saber de Deus, não ora, não quer saber de nada, porque Deus matou o filho dela. Tudo bem, eu sei que ela está chateada, mas é ao contrário, ela deveria se apegar a Deus, para que ela pudesse sentir o consolo, o conforto. Então a gente pretende continuar passando na casa dela, para que ela possa abrir o coração. Ela permitiu, pelo menos no final, que abrisse, que a gente pudesse orar por ela. Mas a princípio ela não queria saber de nada de Deus. Quem sabe a gente consegue resgatar ela. Porque a vizinha disse que 15 anos, ela compra ainda perfume para o filho, a roupa dela, guarda-roupa, o quarto dele está intacto ainda. Ela age como se ele ainda fosse voltar. Então vamos orar por essa senhora. Então, só que nós podemos fazer o mesmo que essa senhora fez, endurecer o coração e se afastar de Deus, ou se derramar diante do trono da graça para encontrar graça e misericórdia no momento da nossa necessidade. Depende da nossa escolha, buscar Deus ou ficar chateado com Ele. Ok? Então, isso é um pouco a respeito da pessoa do Senhor Jesus. É fascinante quando a gente começa a falar e pensar sobre o Senhor Jesus e sobre a obra redentora dele. A morte dele na cruz trouxe redenção a todos que creem. E a gente viu um pouquinho por que só Jesus. Por quê? Porque não podia ser outro homem, porque não podia ser um dos apóstolos, porque só ele era homem, mas era também Deus. Qualquer outro homem é incapaz de ser o mediador, o intermediário entre nós e Deus, por causa das características que a pessoa de Jesus é. Ninguém é igual a ele. Todos os demais são seres finitos, mortais. Jesus, ele é homem, mas também é Deus ao mesmo tempo. Alguma pergunta? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Não? Então vamos orar. Pai, mais uma vez te agradecemos, porque aprove ao Senhor nos dar esse privilégio de conhecermos a pessoa do Senhor Jesus e pela fé no sacrifício dele sermos salvos da condenação eterna. Ajuda-nos nos momentos difíceis a lembrar de que Jesus sabe exatamente o que estamos passando. E assim, ao invés de a gente correr atrás de paliativos, nós possamos correr para o trono dele. E assim encontrar graça que nos ajude no momento da necessidade. Ajuda-nos a guardarmos isso. E que nos momentos de tentação, nos momentos de luta, nós possamos buscar ao Senhor por meio de Jesus.
E é em nome de Jesus que eu oro, Pai. Amém.